Quero meditar com os irmãos nesse tema, guiados pela boa mão de Deus. Estamos iniciando mais um ano e é claro que vamos precisar, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija. Todos nós precisamos de um guia em algum momento, um guia que conheça bem da região, dos recursos, das possibilidades, dos riscos também, possa apontar o melhor caminho, possa dar uma direção segura para nós, possa nos colocar consciente, das histórias, do contexto que o caminho traz. Hoje existe uma ferramenta aí, que é um aplicativo, que a gente baixa, chamado Waze. Todo motorista conhece, que nos guia pela cidade, que nos guia pelas cidades, pelos estados do país, que nos guia em outros países. O Waze ajuda, a encontrar o caminho, a encontrar a casa, a encontrar o lugar, dá uma direção, dependendo do jeito que você programa, dá o caminho mais rápido e pode ser que dê o caminho mais seguro. Se você optou pelo caminho mais rápido, pode ser que em algum momento, em razão do engarrafamento de algumas cidades aí, ele te leve por caminhos perigosos. Então é bom que você programe bem, saiba bem como programou esse aplicativo aí que você usa, que eu uso, que os motoristas usam, Mas a proposta é que a gente seja direcionado, guiado, da melhor maneira. Nós vamos meditar porque a Bíblia diz que o Senhor é quem nos guia. Isaías 58, verso 11, o profeta traz essa certeza ao coração de Israel. A peregrinação da nossa vida, os caminhos que a gente tem que andar, nas direções que a gente tem que tomar, nas escolhas que a gente tem que fazer, diante das encruzilhadas da vida, Deus é o guia certo para nos dirigir, para nos apontar o caminho melhor, o melhor caminho, o caminho certo, o caminho de paz, o caminho de melhor resultado, às vezes o caminho mais longo, o caminho justo, o caminho verdadeiro, porque há caminhos enganosos por aí, e o nosso coração também é enganoso quando ele se inclina para determinadas veredas, Mas Isaías fala que Deus tem o propósito de nos guiar. Nós vamos ler esse texto, o versículo 11 do capítulo 58 de Isaías. Vamos ler juntos, toda a igreja. Vamos lá, irmãos e irmãs. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. O Senhor te guiará continuamente. Que expressão maravilhosa para nós, no início de um novo ano, que surge. É claro que algumas coisas vão acontecer dentro daquilo que você planejou, dentro daquilo que você espera, mas sempre, em algum momento do ano, em algum dia do ano, em algumas situações e circunstâncias da vida, nós somos surpreendidos. As coisas acontecem fora daquilo que eu imaginei e tomam um rumo que eu jamais planejei para mim, para minha casa, para minha vida. Somos surpreendidos assim. Há dias que nós planejamos algumas ações, algumas tarefas e quando nós levantamos já percebemos que nada vai acontecer conforme nós esperávamos. Está tudo muito diferente. A agenda foi totalmente mudada. Há meses que isso acontece, há anos que às vezes, o ano inteiro, vai sendo tomado aí por situações, por circunstâncias que surgiram e mexeram na agenda, mexeram nos planos de ponta cabeça, virou nossa vida. Diante de incertezas, gera insegurança, gera ansiedade, mas há uma certeza diante de tudo que possa ocorrer. O profeta está lembrando a Israel, num tempo difícil também da nação, num tempo de desafio da nação, num tempo incerto, onde o rei não sabia muito bem o que fazer, e o povo não sabia muito bem a quem ouvir. Isaías ergue a sua voz, como a voz do próprio Deus, dizendo: o Senhor te guiará continuamente. Então, algumas verdades nesse texto, que Deus possa abrir a nossa mente, nosso coração, para reflexão bíblica, para o entendimento do querer de Deus, que possa nos guiar nesse ano de 2020
2022, que nós estamos iniciando aqui com o primeiro domingo. Primeiro é essa certeza aí, o Senhor te guiará. O Senhor te guiará. Quem está guiando, quem tem guiado a sua vida? Acho que o primeiro guia da nossa vida somos nós mesmos. Nós dificilmente entregamos a direção da nossa vida para alguém. Nós queremos estar no controle. Nós queremos ter a certeza de que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente planejou. O ser humano é assim. Porque ele acha que se tudo acontecer assim, tudo vai ocorrer bem. Nós temos aquela presunção de que nós sabemos o melhor caminho, nós temos a melhor escolha, nós temos a melhor decisão, especialmente se for fazer bem para a gente, se não for mexer muito com a gente, não for lançar a gente numa tempestade, se não for tirar a gente muito da zona de conforto. Nós gostamos de nos mexer o menos possível e alcançar o resultado melhor que a gente possa alcançar. Mas a vida tem mostrado para nós que o melhor resultado não está no mínimo do esforço, mas no máximo. E o máximo do esforço, às vezes, é aquilo que a gente não quer. Então, a gente quer ter certeza que nós estamos no controle de tudo, de que a gente pode tudo, de que a gente faz tudo, de que a gente planeja tudo muito bem, de que a gente tem a melhor resposta para tudo, para todos os aspectos, para todos os desafios, para todas as crises. E que a gente saberia resolver todo o problema. O ser humano, quando caminhou no caminho, no período do racionalismo, ele achava que ele ia dar resposta para todos os questionamentos humanos. E em cada resposta que ele descobria, 10 outras perguntas surgiam ou mais. E aí ele descobriu que ele não era capaz de responder a tudo, porque muita coisa está oculta ainda no conhecimento humano. E quando a gente vai crescendo no conhecimento, nós vamos descobrindo que há muito mais ainda por conhecer. Mas às vezes você acha assim, quem guia a minha vida sou eu. Eu planejo os meus dias, os meus sonhos, o meu trabalho, a minha tarefa. Eu guio, eu me conduzo no caminho que eu acho que eu devo, nas ações que eu acredito por mim mesmo que são as melhores. Mas nós temos um conhecimento muito pouco das coisas, nós vemos as coisas muito do nosso jeito, e o olhar de Deus e a visão de Deus é muito mais amplo, o conhecimento de Deus é muito mais profundo, muito mais rico que o nosso conhecimento. É por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é muito enganoso, e às vezes dá para ele aquela sensação de que ele pode levar por ele mesmo. Uma vez, eu vi até uma expressão assim, na rede social, de um amigo, de um irmão: Senhor, o Senhor já me abençoou tanto que daqui para frente pode deixar que eu vou com as minhas pernas mesmo, do meu jeito mesmo, já foi suficiente. É um ledo engano, né? O que é o homem, né? O que é o conhecimento humano? O que pode fazer o homem? Diz a Bíblia que a vida do homem é como uma névoa, como um conto ligeiro, como um piscar de olhos, que passa rapidamente. Às vezes nós nos guiamos, queremos nos guiar por aquele personagem famoso do YouTube, né? Lá da internet. Começa a seguir, começa a acompanhar, começa a ver as posições, os princípios, os valores, e começamos a nos guiar por isso. Deixamos que as pessoas famosas, né, nos influenciem e nos guiem. Tem gente que se guia pelos horóscopos. Vamos ver o que o horóscopo está dizendo para mim. Que cor que eu devo vestir? Que hora que eu devo sair de casa? De que maneira eu devo me portar hoje? Se hoje é um dia bom, se hoje vai ser um dia ruim, e eu tenho que me preparar para quê? Vamos ver como é que os astros estão conduzindo aí. O ser humano, no fim do ano, procura muito isso. Querer saber do futuro, querer saber do que lhe reserva o 2022, quais as coisas que vão acontecer. Como se pudesse mesmo saber de tudo, cuidar de tudo, se preparar para tudo. Mas muita gente confia nisso. No jogo dos búzios e das cartas. Uma vez eu fui desafiado a aconselhar um casal, tinham passado um tempo onde o marido estava se preparando para a vida profissional melhor, em estudos nos Estados Unidos,
com um prazo determinado para completar o curso. O filho ficou doente, um câncer, uma criança, um menino. Então, o período deles nos Estados Unidos foi um período em que, como cônjuge, marido e mulher, eles se distanciaram muito, porque ele e ela se dedicou muito ao propósito de estar lá, que é o estudo, preparo da vida profissional, nos estudos do marido, e no cuidado com a criança. Quando ele terminou os estudos, a criança melhorou também, se recuperou, e eles voltaram para o Brasil, eles tiveram um problema relacional muito grande, porque eles não tiveram um convívio lá, de marido e mulher, de esposo e esposa. E o marido se dizia ateu, e ele então decidiu por encerrar o casamento. E um irmão aqui da igreja, amigo da família, me pediu que fosse lá dar uma conversa, eu fui, e dessa conversa eu tive muitos outros encontros. Eu passei a falar sobre as diretrizes de Deus, no guia que a Bíblia se torna para nós, como orientação, como regra de fé e prática, nos conduzindo nos caminhos do casamento feliz, abençoado. Eu não podia mencionar os textos bíblicos, porque ele não acreditava na Bíblia, mas eu mencionava os princípios e os propósitos bíblicos. E quando nós encerramos o curso, ele já tinha decidido seguir com o casamento, e ela também. Guiados, orientados pela palavra de Deus, eu então falei, olha, tudo que eu falei, tudo que eu disse, eu sei que você diz não acreditar em Deus, mas eu conheci da parte de Deus, segui pela Bíblia. E ele me agradeceu, e ela, e eles seguiram no casamento. Nas primeiras férias, eles foram para Salvador, passeando na areia de uma das praias de Salvador. Ela encontrou a mulher que antes queria continuar com o casamento, encontrou uma pessoa que jogava búzios, e foi lá jogar búzios. Como ele era totalmente descrente, ele largou para lá e foi para a sua cadeira de praia. Quando ela voltou e disse, nós vamos conversar seriamente. E no hotel ela conversou com ele, falou assim, olha, eu estou decidida a encerrar o casamento por aqui, a cessar. Ah, mas por que nós lutamos tanto, batalhamos tanto, mudamos tantas coisas, revimos tantos caminhos, tantos princípios, estamos caminhando bem melhor agora? Ela falou, não, porque a pessoa que jogou o búzio ali falou que se eu seguir com esse casamento eu vou ser muito infeliz, então eu estou encerrando ele por aqui. E a pessoa desistiu porque ela preferiu ser guiada, por quê? Pelos búzios, não pela palavra de Deus, não pelo propósito de Deus, não pelo querer de Deus. Então, quem tem guiado a nossa vida de verdade? Quem pode nos guiar no caminho bom, no caminho seguro, no caminho que promove bons resultados, mesmo que passe por adversidades, por lutas, porque a vida tem as suas aflições, é o Senhor. E nós temos que pensar nessas coisas. Isaías está dando uma certeza ao povo de Israel, Deus os guiará. Quem nos guia, quem nos coloca no caminho certo, quem pode dar a direção segura, quem pode dar o bom conselho, quem pode ajudar no tempo da adversidade, quem pode erguer a voz para acalmar as tempestades da nossa jornada, é o Senhor. É Ele que pode nos guiar com segurança. E a pergunta primeira que eu vejo nesse texto é, quem tem guiado a vida dos nossos filhos? Será que é o cara da internet? Do programa que ele tem seguido, que ele tem ouvido tantas vezes? Ou será que é o exemplo, o bom exemplo de fé do pai e da mãe, a boa instrução, o bom princípio que você passa para ele pela família? Quem tem te guiado? Você mesmo, na força do seu braço, na capacidade da sua interpretação da vida? Conhecendo tão pouco da vida e olhando a vida com um quadro, como nós sempre olhamos, de maneira muito egoísta, buscando apenas entender e decidir naquilo que é bom para mim, naquilo que é bom para os meus, e Deus olha com forma muito mais grandiosa. Às vezes Ele sacrifica um pouco os seus, porque Ele tem um propósito maior de alcançar aqueles que ainda não são seus. Vocês lembram de Jonas? Jonas não entendeu o propósito de Deus com os ninivitas. Ele achava que cabia aos ninivitas a destruição, a morte. Mas o propósito de Deus é perdão para o coração contrito, misericórdia, para aquele que não sabia entender entre a mão direita e a esquerda. Então ele enviou o profeta para proclamar, mas Jonas queria destruição, e Jonas viu a salvação. Ele não entendeu, ficou revoltado com Deus, porque ele achou que faria melhor do que o
conduziria melhor. Então, quem tem guiado a nossa vida a cada ano, a cada dia, onde nós temos nos pautado, onde nós temos nos voltado para tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, em busca de um ano bom, de um ano frutífero, de um ano proveitoso, de um ano de felicidade, de um ano em que o nome de Deus seja glorificado também na nossa vida. Quem tem guiado? Você. Quem tem nos guiado? O texto diz algo muito precioso. Deus nos guiará continuamente. Às vezes nós pensamos que Deus nos guia só no momento difícil. Só naquele momento em que eu lembrei de orar, de pedir. Só naquele momento em que as coisas estavam caminhando bem para mim. Não sei como é que é aí a sua mente, a sua cabeça. Mas às vezes você pensa o quê? Deus está nos guiando aqui porque eu estou sendo bem sucedido no meu trabalho. Eu alcancei uma promoção esse ano. Deus me guiou. Mas quando surge dificuldades, quando surge lutas, você acha, Deus se esqueceu de mim. E aí você clama para Deus te conduzir, para Deus te guiar, para Deus te guardar. Há uma declaração muito preciosa do profeta para Israel. Ele está dizendo, Deus vai te guardar continuamente, em toda situação, em toda circunstância, todo dia. Cada momento da sua vida. Ele pode guardar você, ele pode guardar a sua família, ele pode conduzir, guiar os seus filhos, ele pode guiar a sua nação, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Ele é aquele que guia, que nos conduz junto ao mundo, porque ele é o Senhor de tudo, de todos, em todo tempo. Às vezes nós encontramos aqueles que querem estar conosco, ao nosso lado, nos guiar, nos ajudar na caminhada, nos tempos fáceis. Quando vêm as dificuldades, eles somem. Não estão conosco nos tempos adversos. É bom lembrar o Salmo 23, que você conhece bem, onde o Senhor é colocado como bom pastor das nossas almas, e aquele que no tempo difícil nos guia. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consola. O Senhor não me abandona no tempo da adversidade, no tempo difícil, no tempo da luta, no tempo da dor, no tempo da perda. Pelo contrário, o Senhor se aproxima de mim, o Senhor se coloca ao meu lado, o Senhor me guia, o Senhor me conduz, o Senhor me consola, sua companhia traz consolo, conforto ao meu coração, traz encorajamento para mim na jornada. Que bom a gente caminhar sabendo que tem uma companhia. E que bom seguir diante das lutas da vida, sabendo que temos ao nosso lado o nosso Deus. Isaías sabia que o povo vinha passar por tempo adverso, por tempo difícil, por tempo de luta, por tempo de exílio, por tempo de escravidão. Alguns seriam levados, outros deixados. Os que foram levados seriam escravos, os que foram deixados ficariam deixados na miséria, nas cidades assoladas, invadidas, tomadas por outras nações, por outros governos, por outros exércitos. Ficariam órfãos, ficariam viúvas. Isaías está dizendo, Deus é aquele que nos guia continuamente, no tempo da viuvez, no tempo da perda, no tempo da escravidão, no tempo da miséria, no tempo da dor, no tempo do luto, no tempo em que o inimigo se salta ou se apresenta diante dos nossos olhos. Davi continua dizendo que Deus é aquele que prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O guiar de Deus continuamente na nossa vida, para todo dia, para todo tempo, em toda esfera, em todas as áreas. Não importa o que você vai passar, não importa o que o ano vai trazer para você, o importante é você saber que Deus vai estar com você todo dia. Não vai te desamparar, não vai te abandonar, mas Ele será conosco, continuamente. Quando as coisas ficarem difíceis, Ele não vai abandonar o barco, pelo contrário, Ele vai erguer a sua voz no barco para acalmar a tempestade da nossa vida. Ele vai manifestar em favor de nós o seu poder, o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. Companhia daquele que nos consola, daquele que nos conforta, daquele que age em nosso favor. Continuamente, o Senhor estará conosco, cuidando de nós, cuidando da nossa vida, cuidando dos nossos planos, dos nossos projetos,
cuidando da nossa casa em meio às tribulações, em meio às aflições, em meio aos desafios, em meio aos obstáculos, em meio às impossibilidades nossas, criando para nós aquilo que a boa mão de Deus pode criar, porque para Ele não há impossíveis. Então, essa grande verdade está sendo proclamada por Isaías, para levar o coração do povo diante das circunstâncias do que? Esperança, confiança em Deus, certeza do cuidado divino, da companhia, boa companhia do Senhor. Houve um momento que Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto. Em Êxodo capítulo 33, no versículo 1, Deus está revoltado com a idolatria do povo, e ele vai dizer para Moisés: Moisés, eu paro aqui, você segue, e eu vou mandar um anjo para guiar você e o povo. Verso 1. Moisés vai se colocar diante de Deus, o povo vai ficar atemorizado, cada um vai se colocar na porta da sua tenda. Deus já mandou: levanta as tendas, pé no caminho, deserto afora, um anjo vai guiar. Moisés vai se colocar diante de Deus. Diz o texto de Êxodo 33, que o Senhor vai descer sobre a tenda de Moisés. Moisés vai clamar pela fidelidade de Deus, pelo cuidado de Deus, que falou que conduziria, que guiaria o povo pelo deserto, e ele vai dizer assim: se o Senhor não for conosco, eu não vou. Se o Senhor não for conosco, eu não levanto a tenda. Se o Senhor não for conosco, eu não continuo a jornada, eu paro aqui. Guiar por anjos, eu não quero. Eu quero que o Senhor nos guie, que o Senhor nos leve. E no verso 15, Deus vai dizer então para Moisés: pode levantar a tenda, pode proclamar ao povo que eu os guiarei. Eu estarei convosco na jornada, na caminhada, no deserto. A certeza de que o Senhor estiver conosco continuamente, não ia faltar o maná que vinha todo dia, que Deus tinha providenciado até ali. A água para saciar a sede, mesmo que tenha sido tirada da rocha, ou transformada de amargo em doce no lago de Mara. Num Deus que enviava uma nuvem sobre a cabeça, durante o dia, para guiá-los, para conduzi-los e para ajudá-los, pelo calor do deserto, e uma coluna de fogo à noite, para conduzi-los, para guiá-los e aquecê-los no frio das madrugadas. Pode ser que você não veja uma nuvem, não veja uma coluna de fogo, mas há algo que Isaías está dizendo para mim e para você: o Senhor está contigo, continuamente, Ele te guia, Ele te cuida, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua história. Não é para um dia do ano, não é para um mês do ano, não é em alguma situação ou circunstâncias do ano, não é no tempo da alegria, ou somente no tempo da tristeza. Deus está continuamente com você. É todo dia, graça de Deus que se renova a cada manhã. Bondade de Deus que se manifesta, misericórdia de Deus que se manifesta, conforme o último versículo do Salmo 23, todos os dias da nossa vida. Davi nos desafiando a olhar o nosso dia, olhar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós vencemos, o que nos fez sorrir, o que nos fez chorar, e verificar se naquele dia faltou para nós bondade e misericórdia de Deus. Porque Ele sabe que todo dia, o mais negro, o mais difícil, mesmo nesses dias, se sobrevivemos, é porque a bondade e a misericórdia de Deus nos sustentou. Então é o cuidado trazido da parte de Deus, pela companhia que Ele nos dá continuamente. E Deus vai estar conosco todos os dias do ano, todos os dias da nossa vida. Ele nos guia para chegarmos do lado de lá, depois de vencermos a tempestade, depois de passar pelos tempos adversos, pelas aflições do tempo presente, que em nada se compara com o porto seguro que Ele está nos levando na eternidade, no gozo eterno, na presença de Deus, porque Ele se tornou o caminho para isso, o caminho que leva a Deus, o caminho que nós devemos andar, o caminho que dá a direção segura, que nos coloca nas mãos do Pai Celeste, que nos faz clamar ao Deus que tudo pode, e a Deus que ouve a nossa prece, e aquele que pode tirar do seu altar uma resposta satisfatória, satisfazeja, abençoadora para a minha vida, para a minha prece, pelo cuidado que Ele traz, na companhia que Ele dá.
todo dia. Deus nos guiará, diz o texto, continuamente. Aquele que vive na companhia do Senhor, então, não se perde. Por isso que Moisés não quer caminhar errante pelo deserto. Você já se perdeu algum dia? Viu quanto tempo você perdeu com isso? O quanto isso entristeceu o seu coração? O quanto isso te deu a sensação de que você é impotente? Porque você não sabe nem onde você está mais. Não sabe nem encontrar uma direção mais para ir embora. Você viu o quanto isso te desgastou? O quanto isso levou das suas forças? Se você estava de carro, é só um pouquinho de tempo e um pouquinho mais de paciência. Mas se você estava a pé, você já se perdeu a pé? Viu quanto longe fica um quarteirão? Quanto mais tempo você caminha perdido, mais cansaço você tem. Dia 31, eu e o Beto Fonseca fomos correr a São Silvestre, em São Paulo. Dessa vez nós deixamos o carro num estacionamento, numa outra rua, porque dependia do setor que a gente poderia entrar. Quando nós voltamos, nós erramos o lado da avenida. A rua tinha dos dois lados da Avenida Paulista, mas nós erramos o lado. Aí começamos a procurar. E nós estávamos cansados de uma corrida de 15 quilômetros. E cada quarteirão que a gente errava e voltava, e pedimos orientação, sem saber o número do estacionamento na rua. Então a pessoa indicava a rua, mas indicava na direção contrária. E mesmo com o Waze, nós ligamos, mas não tinha o número, ele indicou a direção contrária. Então nós caminhamos um pouquinho mais para complementar a maratona, né? Como foi difícil. Na vida a gente não quer se perder. Porque sabe que perder o caminho, perder a direção, ficar à deriva, é algo que tira de nós a confiança que a gente precisa ter. A esperança vai indo embora, de que a gente vai encontrar o caminho, de que a gente vai achar a direção. Quanto mais passa o tempo, quanto mais a gente anda, mais perdido a gente vai ficando. Isaías está dizendo, olha, confie no Senhor, Ele te guiará continuamente. Quando Ele te guiar, o resultado vai ser bom. Ele vai fortalecer os seus ossos, Ele vai fazer florescer o deserto da sua vida. Ele vai trazer a companhia que abençoa os seus dias, que te torna próspero durante o ano. Mas você tem que andar na companhia do Senhor, para não se perder. Porque se você se perder andando nos seus próprios caminhos, sendo guiado, sendo direcionado pelos astros, pelos búzios, pelo famoso aí da internet, você vai viver tristezas e desgastes desnecessários. Por isso, coloca o teu pé no bom caminho, no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho que eu te oriento, no caminho que eu te guio, no caminho que se revela na minha palavra. E não se perca. Porque só a companhia de Deus nós podemos ter um ano abençoado. Um ano vitorioso. Um ano de boas conquistas, apesar das circunstâncias. Um ano daquela paz interior que excede a paz que o mundo dá, que vem de Deus, e excede o entendimento humano. Então, que na companhia do Senhor possamos seguir, possamos caminhar na luz que Cristo se torna para nós, no caminho que Ele se tornou para a gente colocar a nossa vida, os nossos pés, para recebermos dele os benefícios que a boa presença e companhia do Senhor produz na vida daqueles que buscam andar com Ele, sendo guiados por Ele, sendo conduzidos pelos seus conselhos, sendo obedientes aos seus mandamentos, seguindo as suas diretrizes, os seus princípios, os seus valores, dentro da sua vida, trazendo para dentro do seu viver, para dentro da sua história, o que Cristo de fato nos orienta. Para não andarmos perdidos por aí, para não tomarmos caminhos escorregadios, veredas estranhas, pecaminosas, danosas, a nossa vida, a nossa história, a nossa casa, a igreja de Cristo, a glória de Deus.
Que o Senhor nos guie. Nós vamos ouvir um cântico do nosso coral. O nosso coral gravou algumas canções esse ano, aquelas gravações de casa, num projeto muito bonito, louvando a Deus em casa, louvando a Deus sem fronteiras. E o cântico chama O Caminho. Para que você possa pensar, né, em ter o guiar do Senhor na pessoa de Cristo, junto à sua vida, junto à sua vereda, junto à sua história, nesse ano de 2022 também, para que, na luz de Deus, na graça, na bênção, na boa companhia do Senhor, possamos seguir, né, confiantes, abençoados e abençoadores, no novo ano que Deus nos concede como povo de Deus, como igreja do Senhor.